Agora, você citou uma coisa, eu queria que você pudesse expandir um pouco pra gente. Você falou assim, eu não quis ir pras artes porque eu me sentia incapaz. Né? E isso é uma realidade tão grande no Brasil. Sim. Né? De a gente ter essa sensação de que a gente não consegue, a gente não pode, que o outro é melhor, que as outras coisas são melhores. Quando é que isso virou na sua vida, assim? Como é que foi isso? Eu acredito que o medo de não dar certo, ele nunca pode ser maior do que a minha vontade de pelo menos tentar, né? Então, assim, eu tive que enfrentar porque eu estava num lugar desesperador, né? O meu lugar desesperador era o quê? Já tô com 24, 25 anos de idade, não tenho uma formação, venho de uma família de pessoas que... Minha mãe, por exemplo, tem 4 bacharéis, 3 mestrados, 2 doutorados, essa é minha mãe. Minhas tias, meus tios. E daí, como é que eu tô nessa família e ainda nem sei o que eu quero fazer da vida, né? E ali eu estava numa crise e minha mãe falou assim, se você nunca tentar, você nunca vai saber. A pior coisa é você viver a vida pensando, e se eu tivesse, né? Então, eu precisei ir. Não sou uma pessoa extremamente corajosa, como as pessoas às vezes acham que a gente não é. Vendo de longe, assim, né? Mas a gente vai com medo mesmo. E fui. Eu até hoje tenho, sim, inseguranças, como todo ser humano tem. Então, tem horas que eu olho pra minha arte e a gente é nosso pior crítico, né? E daí a gente fala assim, que porcaria, né? E a gente tem que fazer uma nova e aprender a lidar com nossas frustrações. Mas uma coisa que eu sempre fui até hoje é de botar a cara mesmo pra lá, porque vai fazer o quê? O que você vai fazer, né? Porque alguma hora você tem que olhar pra você e falar, eu tentei, eu fiz, e vai que você acerta, né? Um dia o meu amigo Pedro Bontorin falou assim, Zoe, você tá com 39 músicas no Spotify gravadas. Eu falei, o quê? Daí ele falou, e qual que você mais gosta? Eu falei, só gosto de 2. Sério? Só que quem que me fez gravar 39? Ninguém pediu, Zoe, nós queremos sua música. A vida vai acontecendo, você vai tendo que fazer. Vai aparecendo oportunidade, você vai ter que abraçá-la. A porta vai abrindo, você tem que atravessá-la. Vai ser brega às vezes? Vai. Você vai passar vergonha? Vai. Você vai ser menor que os outros? Vai. Mas é melhor viver do que você ficar ali parando, querendo ser perfeito, que nunca você vai atingir isso. Sim. Né? Então isso tem muito a ver com a falta de segurança no amor de Deus, que mesmo se a gente falhar, a gente continua tendo valor, né? Mesmo se a gente ser esquecido, a gente continua sendo amado, né? Então eu acho que essa geração hoje ela tem muito essa falta dessa revelação do amor incondicional de Deus. É tudo condicionado. Sua mídia social é condicionada. A meritocracia Total. Né? Então, assim, se você não tem isso, você não presta. Se você não faz isso, você é um loser. Se você não se torna o melhor artista, você então Zé Ninguém, né? E quem disse isso? Quem ditou essas regras loucas, né? Então, alguma hora você fecha o olho e vai. Muito bom. Então, não é que assim, eu tive uma epifania ou Não teve um dia, foi esse processo de ir se lançando. Sim. Mesmo com medo. E foi difícil também. Chegou uma hora que eu terminei a faculdade e eu lembro que eu fui numa conferência na Bethel Church e era uma conferência só de artistas criativos. E daí ela falou, a mulher lá, fecha os olhos e apresenta pra Jesus uma obra de arte. E eu tava brava. Eu falei, não, fechar o olho aqui. Ela, fecha os olhos. Eu falei, eu fechei o olho ali. E eu tava brava, por quê? Eu tava com uma coisa na minha mente há um bom tempo. E daí eu falei, Jesus, o Senhor me criou toda esquisita. O Senhor me criou, eu queria que você tivesse me criado que nem meu irmão, que nem minha mãe, que é focado, que tem uma coisa na vida, que vai, sei lá, mudar as nações, que vai, sei lá. Tem uma frase. Isso, chegou sua hora, Brasil. Tipo assim, que tem um plano de 10 anos, de 20 anos. Esse é meu irmão, minha mãe é assim. Eu queria ser assim, mas você não, você me criou sendo assim. Eu quero até ser cabeleireira um dia, quero ser padeira, eu quero ser tudo. O que eu vou fazer? E daí eu falei, e que obra de arte eu vou te mostrar? Essa foi o que eu falei pra Jesus. E naquela hora, eu acho que foi um dos maiores encontros que eu tive com Deus. E Deus falou assim pra mim, Jesus falou assim, filha,
eu só te peço uma coisa, obediência. Eu falei assim, mas e esses meus 5 talentos? É isso que eu falei. Eu não sei multiplicá-los. Foi essa a minha grande coisa, que eu me sentia muito culpada. Você tem 5 talentos, Zoe, e você não é ninguém na vida. Você tem 5 talentos e tá tudo espalhada por aí. Faz isso, faz isso, faz ele, mas quem que é você? E naquela hora o Senhor falou, eu só quero sua obediência. E ali virou uma chave dentro de mim, sabe? Eu preciso obedecer. Deus me deu algo, eu vou fazer. Deus deu outra coisa, eu vou fazer. E eu vou obedecer, porque no final do dia eu só vou prestar contas para Ele. E só da obediência. Isso, eu não vou prestar contas do que os outros me pediram. Vou prestar contas do que Ele me pediu, né? E ali que virou e comecei a deslanchar mais artisticamente mesmo. Porque Deus me colocava as coisas que eu precisava fazer e eu tinha que fazer com medo, com vergonha, mas eu tinha que fazer. Sim, muito bom, muito bom. E eu sempre tive essa ideia, assim. Eu falo pra Val, e eu ouço às vezes as pessoas fazendo a pergunta de como é que você descobriu o seu chamado, sua vocação e tal. E a resposta é falando sim. Aparecia assim, Douglas, você não dá uma palavra? Dou. Você sabe dar? Não, mas eu falei sim. Então tipo, você tá diante de um muro, pega sua mochila e joga pro outro lado. Se vira, você vai ter que pular agora. Então eu falava sim. Você não ajuda a liderar ali o negócio? Sim, ajudo. Eu tendo tempo, estando disponível, é assim. E fui fazendo tudo. E aí fala, isso aqui faz mais sentido pra mim. Pô, isso aqui eu gosto mais. Isso aqui o pessoal aproveitou mais do meu serviço nisso aqui. E foi acontecendo. E é com medo, é com a mão suada, é sem saber o que vai fazer. Eu lembro uma vez que eu trabalhava com design, né? Eu sempre amei design gráfico, né? E aí eu tava com um cliente que ele quis que eu fizesse um logo. Já fiz ali e tal. Aí ele falou, você faz site? Eu falei, faço. Eu nunca tinha feito. Aí eu fui lá na livraria, comprei um livro, Como Fazer um Site. E eu lia o livro e fazia o site do cara. Aí fiz o site, entreguei, ele gostou lá, dentro do possível. Porque uma coisa que você falou, e eu acho que é muito importante, não sei se você já viu assim, foto das pessoas de anos atrás. A pessoa tá sempre feia. Você já reparou assim? Não, é sério, assim, ó, você olha pra pessoa, tá mais velha hoje, você fala, nossa, ela tá muito mais bonita hoje, mais estilosa, né? O cabelo dela tá mais legal. Evoluiu. Olha esse cabelo, o que esse bigode você tava usando nessa época? Porque a gente vai evoluir sempre. Ou seja, eu provavelmente nesse momento tô feio. Para o Douglas daqui a 10, 20 anos, que vai ter outros gostos, que o mundo vai estar de outro jeito. E também é sobre nosso trabalho. Né? Com certeza eu vou olhar para uma pregação minha daqui a 10 anos e vou falar, nossa, como é que eu falava isso? Pô, eu tenho que estar falando isso aqui de agora, né? Então é ter paz sobre isso, né? Que, tipo, a gente sempre vai melhorar, não é a arte final, a parada, nunca. A perfeição, né? É a obediência, né? E se você esperar essa perfeição, você nunca sai do lugar. Né? Quantas pessoas estão com zilhões de coisas lindas para mostrar para o mundo, mas pensam o que os outros vão falar. Mas se você não puser para fora, você nunca nem vai saber se é abençoar a vida de alguém ou não, né? Isso é muito bom.